Saudações a todos! Eu sou a criatura que vocês conhecem como Eric, e hoje eu vou estar mostrando para vocês o processo de fabricação de um fole ou um soprador de forja em estilo caixa, também é conhecido como fuigo, é um tipo de fole japonês. Então, sendo uma caixa de madeira basicamente, com algumas peculiaridades dentro, eu já encomendei os cortes de compensado nas medidas do projeto que eu tinha feito, para facilitar um pouco minha vida, porque eu ainda não tenho uma serra circular ou alguma ferramenta assim de corte de madeira que realmente permita os cortes serem bem retos, bem precisos, o que é necessário para esse projeto, porque essa caixa ela tem que ser bem vedada. Apesar disso, o meu projeto tinha alguns erros de medida, e inclusive uma peça bem grande que eu simplesmente contei errado, que era para ter três e eu acabei encomendando só duas. E por causa disso eu tive que fazer uns ajustes, que nem eu estou fazendo agora, que a peça que faltou era a placa grande lateral, a tampa, digamos, a lateral dessa caixa, e eu tive que refazer ela com retalhos da chapa de compensado que tinham sobrado. Mas apesar desse pequeno imprevisto, a coisa fluiu razoavelmente bem, só foi um pouquinho de trabalho a mais nessa parte. Vocês podem notar também que eu estou usando o meu primoroso pincel de escova de dente derretida para o lado, porque toda vez que eu vou usar cola de madeira nesses projetos, eu acabo não cuidando direito do pincel, ou deixo a cola secar e acabo estragando, e pelo menos para não ter que sempre comprar um pincel novo, eu estou começando a fazer esses pincéis improvisados de escova usada para ser um pouquinho mais econômico, porque é uma época boa para ser econômico, né? O próximo passo é lixar com uma lixa bem fina e deixar bem lisas as paredes internas da câmara principal desse fole, isso vai facilitar muito a operação dele depois. Se refrescar é importante, porque esse fole funciona da seguinte forma: ele tem uma câmara principal com uma espécie de pistão ou um êmbolo dentro, e cada vez que você puxar ou empurrar a haste desse fole, ela vai estar bombeando ar para a saída. Então, para que esse êmbolo deslize com mais facilidade dentro dessa câmara, é importante você deixar ela bem suave, bem lisa, para você não ter nenhum problema na hora de operar esse fole por longas horas. Então, para aplicar essa cera, eu pela primeira vez na vida fui tentar aplicar a cera de carnaúba. Como vocês podem ver, eu realmente não estou tentando descobrir a medida que eu faço. Da maneira que eu encontrei explicando na internet, com um maçarico você derrete um pouco da cera, espalha na madeira e vai passando um pano para tirar os excessos e deixar mais planificado. E vai basicamente espalhando assim. E depois você passa o maçarico para tirar quaisquer pedaços que não tenham derretido direito, tenta deixar uma superfície bem uniforme. Ter cuidado também para não passar o maçarico rente demais a madeira, o que pode acabar queimando ela, como aconteceu na peça anterior. E pouco a pouco você vai colocando o maçarico na cera, colocando na cera que já está na madeira, espalhando para deixar a superfície com acabamento mais suave, mais liso, para facilitar a operação depois. Um elemento fundamental para o funcionamento desse fole são as válvulas de ar. É um esquema muito simples, são apenas pequenos pedaços de madeira, no caso aqui MDF, que vão garantir que o ar passe em apenas uma direção dentro desse fole. Então, da câmara principal para a câmara secundária, e da câmara secundária até o cano que vai levar a forja. Então aqui eu estou fazendo os buracos que vão criar essa passagem de ar da câmara principal até a câmara secundária. Tive um pequeno problema aqui, que eu fui muito cavalo na hora de fazer esse furo e acabei rachando um pouco do compensado. Então, para remediar isso, o que eu fiz foi passar
um pouco de cola por baixo e ao redor da caca que eu fiz. E daí colocar peso em cima para tentar deixar essa área o mais plana possível. Porque é muito importante você tentar conseguir o máximo de vedação que você for capaz de fazer, porque isso vai tornar o seu trabalho mais eficiente, vai tornar seu esforço mais bem direcionado para fazer o ar ir para onde você quer. Aqui daí eu tô fazendo os furos da placa frontal e da placa traseira, que essas vão ser as entradas de ar para dentro do fole. E também aproveitei para fazer o furo por onde vai passar a haste que você vai utilizar para operar esse fole. Ver se está passando certinho, só por garantia. E aproveitando o embalo, eu também cortei uma peça que vai servir de reforço para essa entrada da haste. Então ela vai ficar exatamente por cima dessa área e vai ser estendido o buraco por onde passa essa haste para deixar essa região um pouquinho mais forte. E também ajudar um pouquinho com a vedação e com o alinhamento na hora de montar a haste na face do pistão. Eu vou aproveitar para falar um pouco da ideia de fazer esse fole, que já tem muito tempo que eu estou enrolando para efetivamente montar a minha Forger. Eu quero, quanto antes possível, começar a pelo menos fazer tratamento térmico nas peças que eu faço, mas idealmente também começar a mexer um pouquinho com a forja em si de novo, né? Bater um pouquinho de metal quente na bigorna para fazer alguma coisa. Mas eu sempre estava nesse dilema de o que eu vou usar para soprar o carvão. Eu estava pensando em talvez algum motor elétrico, ou tem gente que usa até assim secador de cabelo, coisa assim, bem na gambiarra mesmo. Mas aí me ocorreu essa ideia de fazer um fole, e pesquisando sobre foles eu encontrei esse modelo de fole japonês, que ele tem essa eficiência de ambos os movimentos, o movimento para frente, empurrando e para trás, estarem soprando. E pensei que seria vantajoso para mim seguir essa ideia. Por um lado, por economizar energia elétrica, que é uma coisa muito interessante para a situação que eu tô. Mas também porque é uma coisa que vai estar ajudando um pouco em termos de exercício físico, eu suponho, e também porque é um projeto bem legal. E eu que não tenho ainda muita experiência em mexer com madeira, acho que seria legal trabalhar um pouco isso em um projeto que vai ser útil para mim também. Então agora eu tô deixando esses buracos que eu fiz retangulares. É interessante deixar eles um pouco maiores para facilitar a passagem de ar, que se eles forem muito pequenos você vai ter que fazer mais força para forçar o ar por dentro deles. Inclusive, eu talvez tenha que aumentar eles um pouquinho mais no futuro, mas vou deixar para decidir isso quando eu estiver usando esse fole de fato, ver se realmente vai ser necessário. Agora com as válvulas em mãos, eu vou fazer furos nelas para passar o barbante, que é o que vai segurar elas no lugar. Então apenas 2 furos na parte superior.
E agora uma parte muito importante também, que é você retirar o excesso de massa dessas válvulas. Você vai lixar ou desbastar, ou enfim, da maneira que você for fazer, o máximo de massa possível dessas válvulas para facilitar a passagem de ar, porque se elas forem muito pesadas, você vai ter que fazer mais força para empurrar elas ao ponto de elas abrirem e deixarem o ar passar. Como vocês podem ver, não é uma retirada de massa uniforme. Você vai tirar mais massa da parte de cima e deixar um pouquinho mais de massa na parte de baixo. Isso é porque ela tem que ter um pouco desse peso também para na hora de fechar ela ter essa facilidade de cair e ficar contra a superfície da parede para selar a região e deixar que a outra câmara opere. Eu estou usando um pino de cobre para forçar o barbante pelo buraco. E aí você vai fazer um nó para segurar essa peça no lugar. É importante que esse nó não seja nem muito apertado e nem muito solto, porque se você fizer ele muito apertado, a válvula não vai conseguir abrir direito para deixar o ar passar. E por outro lado, se você fizer esse nó muito solto, a válvula não vai dar a vedação adequada quando você for operar o fole. Então, tente achar um equilíbrio entre esses dois extremos. Eu começo agora a montagem da câmara principal. Como eu tinha falado antes, é importante garantir que essas peças na junção sejam bem vedadas, porque se começar a escapar você vai perder eficiência na hora de usar o fole. Como vocês podem ver, a minha falta de equipamento de fixação temporária me leva a alguns contorcionismos, mas tudo bem, a gente vai se virando do jeito que dá. E como é uma peça, é um equipamento que eu vou estar colocando para dentro e para fora de casa direto quando estiver usando, eu decidi prender de maneira bem reforçada. Eu passei cola, daí parafusei para segurar na posição e para garantir mesmo ainda coloquei alguns pregos nos espaços que tinha para que com o tempo, com o uso, esse aparato não vá se desmontar sozinho. Eu espero que ele ainda dure muitos anos. Falando um pouquinho da história desse tipo de fole, nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar uma data, assim, uma época exata para quando que eles começaram a ser utilizados. Alguns lugares falaram a partir do século VI, alguns falaram que só começou a ser depois do século XV, e uma fonte falou que ele já era usado na China no ano 200 a.C. Mas enfim, o que eu vi é que inicialmente no Japão se usavam foles que eram basicamente sacos de couro para soprar as forjas. Eventualmente foram desenvolvidos foles operados com os pés, era uma estrutura que ficava no chão e que eles pisavam em cima para criar o fluxo de ar para dentro das forjas. E eventualmente chegaram nos foles de caixa, que eram extremamente eficientes, se tornaram muito populares e foram usados simultaneamente com os foles de pé. Algumas regiões usavam mais um tipo ou outro e continuaram com esse uso em paralelo até mais ou menos o século XVII, quando foi desenvolvido um novo tipo de fole, que era derivado dos foles de caixa, que era o Tenbin Fuigo, que ele era mais eficiente, requeria menos esforço para criar esse fluxo de ar,
e acabou se tornando basicamente o padrão de Foley a partir daquele momento. Aqui eu comecei a fazer o êmbolo, que é a peça central que vai fazer a movimentação do ar nesse fole. Comecei lixando um pouco as laterais, como ele tem que encaixar ali dentro da câmara principal e se mexer, é bom ter um pouquinho de folga. Mas para que essa folga não se torne um problema em termos de vazar ar, de perder esse fluxo de ar, a gente vai fazer uma vedação com... No caso aqui, o que eu achei foi uma manta térmica. Eu comprei numa loja de tecidos, ela é usada para fazer enchimentos e coisas assim. E não vou dizer que é o material ideal. Eu achei um tanto difícil trabalhar com ela, porque ela se desmancha muito fácil, ela não é exatamente um tecido assim que tem essa coesão. Então, para aplicar ela, eu tive que colocar bastante cola em cada um dos lados que eu ia colocar ela. E depois prender duas peças de madeira nas laterais e apertar bastante os sargentos ao redor para garantir que a cola penetrasse na manta e mantivesse ela unida a essa placa central, a essa face do pistão. Eu vejo que algumas pessoas usam, por exemplo, usam lã, usam alguns tecidos felpudos ou coisas assim, que podem ser materiais que até funcionem melhor do que esse aqui, mas esse é o que eu consegui encontrar, então é o que vai ter por enquanto. Talvez um dia eu faça a substituição desse êmbolo por algum que seja um pouquinho melhor, assim. Mas, pelo que eu testei até agora, ele pelo menos está funcionando. Tem que ser bastante generoso na cola mesmo, não pode ter dó, porque é melhor pecar pelo excesso aqui do que faltar cola e o êmbolo desmanchar enquanto você estiver usando. Aqui eu tive que fazer um pequeno remendo, porque teve um pedaço que soltou. Então eu basicamente passei um pouquinho mais de cola e coloquei a sobra dessa volta que eu dei por cima. Apertando bastante. E aqui o que eu estou fazendo é basicamente penteando essa fibra dessa manta térmica com cola para que ela fique mais firmemente presa a essa placa central. Porque como ela desmancha muito fácil, o que eu estou tentando fazer é criar uma unidade dessa fibra, criar uma coesão maior nela para que ela não se solte enquanto você estiver usando o seu fole. Então, novamente, gastando muita cola, e esse é o problema desse material, é o problema que eu encontrei. Eu vou basicamente espalhando cola nessas laterais da fibra e colocando elas, empurrando elas na direção da placa. E aqui o que eu estou fazendo é cortando várias pecinhas de madeira que vão servir de espaçador dentro da câmara principal. Porque um problema que pode surgir quando você estiver operando o fole é você empurrar ou puxar ele longe demais e o êmbolo acabar danificando os barbantes que seguram as válvulas internas. E isso é um problema, queria você, se arrebentar, você tem que abrir o fole e fazer a passagem de fio de novo. Mas com esses espaçadores, o ideal é você não estender tanto assim o seu movimento, mas se chegar a esse ponto, eles vão garantir que nenhum dano aconteça aos componentes internos. Então é legal você meio que encontrar a sua amplitude de movimento sem ter que chegar até eles, mas se chegar, eles vão estar ali justamente para impedir que algo ruim aconteça. Eu sigo então com a montagem da câmara secundária. Essa é a câmara que vai receber o fluxo de ar de cada um dos movimentos que você fizer na operação do fole.
e vai direcionar esse ar para um cano que vai levar até a forja para fazer o carvão esquentar e fazer a mágica acontecer. E isso é uma vantagem desse tipo de fole em comparação, por exemplo, com aqueles foles comuns que a galera rica tem em lareiras, que naquele tipo de fole você tem que abrir ele para encher de ar e daí fechar para expelir esse ar. Então, só metade dos movimentos que você faz vão estar gerando um fluxo de ar. Já esse aqui, ambos os movimentos vão estar fazendo esse sopro, o que aumenta muito a eficiência do seu trabalho. Ele vai conseguir esquentar o carvão muito melhor e atingir muito mais facilmente as temperaturas necessárias para você trabalhar o aço, ou seja, que metal que você estiver trabalhando. E isso é uma coisa que eu achei muito legal desse projeto, que é justamente é uma coisa tão simples, é apenas algumas válvulas de madeira que tornam essa construção toda, essa operação toda possível. E isso eu achei muito legal. Aqui eu estou mexendo com a tampa da câmara principal. Aqui eu tive um pequeno problema porque eu, por um erro de cálculo, eu encomendei a tampa da câmara principal um pouco menor do que ela realmente devia ser. E aí eu tô tendo que fazer um pequeno improviso para estender um pouquinho a dimensão lateral dela, para que não fique sobrando nenhuma fresta que vai permitir o escape de ar. Então eu estendi ela um pouquinho para o lado e coloquei essa haste em cima para manter isso aí como uma coisa só. Um pequeno ajuste, preferia que não tivesse que fazer ele, mas também não é nenhum contratempo impossível de se contornar. Agora eu vou adicionar a haste do pistão, a haste de operação do fole. E essa é uma parte que é bom ter um cuidado extra, porque você vai querer garantir que ele esteja alinhado com o centro da face do pistão. Porque se ele estiver muito para cima, muito para baixo, quando você tentar puxar, ele pode acabar travando e não vai ser possível usar ele, basicamente. Então, vale a pena levar um tempinho extra aqui. E eu tava ficando com um pouco de receio de que o buraco que eu fiz tenha ficado largo demais e fosse acabar vazando muito ar, perdendo a eficiência. Então eu decidi improvisar uma espécie de obturador de couro para colocar na parte de dentro e dar selar um pouquinho melhor a, a câmara central do lado da haste de operação. Então eu lixei bastante a haste para que ela deslizasse fácil para esse obturador. Eu acabei refazendo a peça de reforço da frente, um buraco um pouco menor, e com esse buraco menor eu fui aumentando aos poucos com a micro retífica, até ele chegar num ponto em que passasse mal e mal a haste. Eu queria fazer um negócio um pouquinho mais justo mesmo. Aí quando eu cheguei numa medida que me agradou, eu coloquei essa nova face, esse novo reforço no lugar onde estava a outra. E eu preciso de um tripé novo. Digamos que o meu tripé tá meio frouxo em uma das pernas, então às vezes ele retrocede assim sozinho. Aqui eu coloquei o obturador, cortei uns pedacinhos de MDF para fixar esse obturador na parede interna da câmara principal.
coisa bem improvisada. Eu, na verdade, olhando agora, até devia ter feito um negócio mais bonitinho, mas acho que para o que eu queria que ele fosse, funcionou, então tá bom. Não importa funcionar. Agora eu faço um furo bem no centro do êmbolo e uso esse furo de guia para fixar o parafuso prendendo o êmbolo à haste de operação. Mais um parafuso ou dois para reforçar. A princípio, parece que tá tudo ok. E agora, já chegando perto da reta final, eu vou fazer o buraco de saída, que vai levar o ar até a forja em si. Talvez eu acabe expandindo ele, mas esse é pro tamanho de cano de metal que eu consegui por enquanto. Eu também decidi deixar as válvulas um pouquinho mais leves. Eu tava olhando, tava pensando e eu decidi que eu conseguiria tirar um pouquinho mais de material delas sem nenhum prejuízo. Coloquei as tampas das duas câmaras e primeiro para ver se estava tudo, se não seria tudo em vão, decidi pelo menos fazer um teste simples. E temos fluxo de ar, e o que é muito bom, porque se fosse para fazer tudo isso e até agora chegar nesse ponto e não funcionar, eu ia ficar muito irritado. Mas temos sopro, temos vento, então tá tudo ok. E por causa de algumas imperfeições no corte da madeira, eu decidi provisoriamente colocar a manta térmica como uma espécie de vedação nas tampas, que eu não queria fixar com cola, porque eu quero ter a opção de abrir o fole caso eu precise fazer alguma manutenção ou trocar alguma peça. E provavelmente consigo achar algum material melhor para fazer isso, de preferência um material menos inflamável, mas por enquanto tá isso aí, até segundas ordens é o que eu tenho disponível. Dando aquela vedada também no cano, porque parece que nem o cano que eu comprei especificamente para broca que eu usei para fazer um furo na madeira encaixava de maneira justa o suficiente. Então vamos fazendo as gambiarrinhas aí até a coisa funcionar. Agora eu corto o punho da haste de operação para ser mais confortável de utilizar. Tava ficando já meio desesperado essa altura, que eu queria muito ver esse negócio pronto. Eu coloquei só um parafuso no meio para ter a opção de rotacionar esse punho, essa manopla um pouco, para eu ainda não sei como é que vai ser utilizar ela, não sei que altura que ele vai ficar, que postura que eu vou achar mais confortável, então assim, girando eu consigo meio que ir experimentando qual posição vai ser melhor. E finalmente está pronto o meu fole estilo caixa, também conhecido como Fuigo. É possivelmente o projeto mais complicado que eu já fiz, com muitas partes para encaixar e partes móveis e afins. Ainda falta eu montar o resto da estrutura da forja, então fazer uma base para ele, fazer uma base para minha bigorna e uma base para bacia de ferro fundido, que é a forja em si. Mas se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa jornada rumo a uma forja funcional, se inscreve aí no canal, caso não seja inscrito ainda, e ative o sininho para não perder
nenhuma dessas etapas. Eu mal posso esperar para começar a trabalhar com metal incandescente e realmente começar a fazer as têmperas, tratamentos térmicos e toda essa parte mais técnica da metalurgia. Mas enfim, agradeço por ter assistido até aqui e nos vemos mais adiante. Até logo.